Acabam de chegar os mais novos ônibus da Real Bus, equipados com DVD, toalete, Wi-Fi, carregador para celular, elevador para cadeirante, ar-condicionado, poltronas em couro e muito mais para o seu conforto. Viaje com segurança e pontualidade em novos horários. Real Bus, transportando vidas e sonhos. Bom dia, espero que você tenha se deleitado com esta música interpretada pelo cantor Moisés Lira no iniciozinho do nosso programa. Estamos juntos nesta belíssima manhã de quarta-feira, hoje 31 de janeiro, o mês acabou praticamente e você que está conosco deve estar lembrado, estamos trazendo aqui todas as manhãs o reverendo Robson falando sobre os milagres de Jesus na Galileia. Nesta manhã de quarta-feira, 31, comemora-se o dia da solidariedade. Você que é uma pessoa solidária com aqueles que sofrem, com aqueles que padecem, com aqueles que necessitam de ajuda,
continue praticando a solidariedade, porque isso faz bem à saúde, não só de quem faz ou pratica solidariedade, mas também aqueles que recebem, estão solidários com você. Ouviremos, portanto, logo mais o pastor Robson. Mas antes eu quero lembrar, nossos calendáriozinhos de bolso já estão se acabando, vá logo antes que se acabem. Na Livraria Manancial, por trás das lojas do Lacante, ou em João Pessoa, lá nos estúdios da TV Master, na Beira Rio. Por causa do nosso orgulho. Porque a dificuldade nem sempre é fazer o que o Senhor diz. A dificuldade é lutar contra a nossa própria natureza. Essa é a dificuldade. É uma dificuldade que Pedro não teve. Porque Pedro poderia muito bem ter dito: antes do Senhor chegar aqui nesse lago, eu já conhecia esse lago como a palma da minha mão. Agora o Senhor chega aqui querendo me ensinar a pescar. Pedro poderia ter dito isso, não poderia? Eu sou pescador, o Senhor é carpinteiro. O Senhor não conhece áreas da minha vida. O Senhor entende de construção civil. O Senhor sabe muito bem o que é fazer móveis. Pescar não. Pescar é comigo. Agora o Senhor chega aqui dando pitaco naquilo que eu conheço. Pedro poderia ter dito isso. Mas não disse. Não disse, irmão. Então, isto fazendo, versículo 6, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Um versículo tão pequeno para falar de uma coisa tão grande. Porque eu quero dizer para os irmãos que o grande milagre desse texto não foi a pesca maravilhosa. Foi a mudança de vida de Pedro. Esse foi o grande milagre do texto. Foi um milagre que foi feito por uma razão maior, por um propósito maior. Deus pode fazer milagres na nossa vida, meu irmão. Ele pode fazer para você o milagre que você tanto deseja. O que é que você precisa? O que é que você deseja? O nosso Deus tem abundância para dar para você. Não precisa você levar seu barco até o fundo do mar da Galileia. Não precisa você passar a noite toda pescando. O nosso Deus pode dar isso para você na beira d'água. O que é que você precisa? O que Pedro precisava de verdade não era pescar. O que ele precisava de verdade era ouvir a voz do Senhor. Isso é o que nós precisamos de verdade, irmãos. Vamos continuar o texto. Então, versículo 7. Fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos ao ponto de quase irem a pique. O barco agora estava quase afundando. Era tanto peixe que Pedro disse: pronto, eu pensei que tinha fracassado por não ter pego o peixe. Agora eu acho que eu vou falir, que o barco vai afundar. Nenhuma coisa nem outra. E agora vem a grande chave desse texto. Vendo isto, versículo 8, Simão Pedro fez o quê? Prostrou-se aos pés de Jesus. O apóstolo Pedro, irmãos, é Pedro agora quem nos conduz. Pedro nos leva à posição que nós precisamos estar. Pedro nos leva até o lugar onde cada um de nós deveria estar, que é prostrado aos pés do Senhor. É isso que Pedro faz. Pedro se encurva diante do Senhor, ele se dobra diante do Senhor. Só que tem um problema aqui. O problema é que tem algumas pessoas que dobram o joelho, mas não dobram o coração.
Tem algumas pessoas que levantam a mão na hora do louvor e saem da igreja para viver a mesma vida de pecado de antes. Tem pessoas que choram na hora do culto, mas continuam escravizadas aos seus pecados. Porque elas dobram o joelho, mas não dobram o coração. Elas não reconhecem quem realmente são. Mas esse não é o caso de Pedro. Veja o que Pedro faz, veja o que Pedro diz. Pedro prostrou-se aos pés do Senhor e disse: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Tem umas cenas que eu acho muito curiosas. Eu acho interessante quando uma pessoa que é muito baixinha fica perto de alguém que é muito alto. Aquele que é muito baixinho, quando está perto de alguém que é muito alto, ele fica o tempo todo assim olhando e comparando consigo. Diz que a alegria de um baixinho é encontrar outro baixinho, né? Mas ele fica olhando para aquele que é alto e ele fica o tempo todo se comparando com aquela pessoa, porque é assim que a nossa mente trabalha. A nossa mente trabalha com comparação. Nós gostamos de medir, nós gostamos de pesar, nós gostamos de mensurar as coisas. Então o baixinho olha para o alto. Essa é a sensação que Pedro teve. Pedro olhou para si mesmo e olhou para o Senhor Jesus e fez uma comparação. E nessa comparação, ele percebe de forma clara que o Senhor é totalmente santo, enquanto ele é totalmente pecador. E agora sobrevém no seu coração um profundo senso de temor, porque ele olha para o Senhor e diz: Senhor, se afaste de mim, para que o meu pecado não contamine o Senhor. Só que a santidade de Deus é tão grande que acontece o contrário. Você perto de Deus não contamina Deus pelo pecado. Pelo contrário, é a santidade de Deus que contagia você. A palavra de Deus já diz: agindo eu, quem impedirá? Quanto mais perto de Deus, mais longe do pecado. Então Pedro olha para Cristo e diz: Senhor, retira-te de mim, sai de mim, eu sou um pecador. Senhor, o Senhor vai se sujar aqui perto de mim. E Jesus não sai coisa nenhuma, porque à medida que a luz se aproxima das trevas, são as trevas que fogem. Algumas pessoas perguntam: pastor, como é que eu faço para vencer o meu pecado? E eu digo para elas: se aproxime do Senhor, porque é o Senhor quem faz essa obra na sua vida. Não é a nossa rede, não é o nosso barco, não é a nossa experiência, é a voz do Senhor quem nos santifica. Foi isso que Jesus Cristo disse na oração sacerdotal: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quanto mais você lê da palavra de Deus, quanto mais você ouvir a palavra de Deus, quanto mais você orar com Deus, mais o pecado vai sendo expurgado, exterminado, afastado da sua vida. Então Pedro, na sua boa intenção, porém na sua ingenuidade, ele olha para Cristo e diz: Senhor, se afaste de mim que eu sou um pecador. E Cristo diz para Pedro: eu não apenas não vou me afastar, como eu vou transformar a sua vida. Você não será mais o mesmo daqui em diante. Qual é a solução para a sua vida? A solução para a sua vida é se aproximar do Senhor. Muito embora você seja um pecador. Você não é um pecador que Cristo deseja jogar fora. Você é um pecador como Pedro foi. Que Cristo olha para você e diz: eu não vou me afastar de você. Veja o desejo humano. O desejo humano muitas vezes é sair da presença do Senhor. É se afastar de perto de Deus. Mas veja qual é o desejo de Deus. O desejo de Deus
é deixar a sua rede cheia de peixe. Mas Cristo fez uma coisa a mais aqui nesse texto. Teve um algo a mais que ele fez nessa passagem. Voltando para o início. A sensação que Pedro tinha era a sensação de fracasso. Agora é a sensação de vitória. A sensação que Pedro tinha é de que ele chegaria em casa com as mãos vazias. Mas agora, com um só milagre, Cristo faz duas coisas. Cristo não apenas enche as mãos de Pedro, muito mais do que isso. Cristo enche o coração de Pedro. Porque o Senhor não está interessado apenas, meu irmão, em encher suas mãos, não. Ele quer encher seu coração. E foi por isso que Pedro fez o que ele fez. Final do texto. Versículos 9 até o 11. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. O nosso Deus é um Deus admirável. É um Deus impressionante. É um Deus que tira de onde não tem, que produz onde não existe. Eles se admiraram com o Senhor. Bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas. Daqui em diante você vai ser o quê? Pescador de homens. Você está cansado de viver a sua vida confiando na sua própria experiência? Talvez agora chegou o momento de você lançar a rede num lugar diferente, obedecendo a palavra do Senhor. Chegou a hora de você parar de confiar em si mesmo e confiar na palavra do Senhor. Se você fizer isso, o Senhor não apenas garante encher suas mãos, Ele enche o seu coração. Mas Ele não faz isso apenas para satisfazer você. Ele não faz isso apenas para encher o seu coração. Ele não faz isso apenas para dar sentido à sua vida. Ele faz isso para que você seja uma pessoa tão cheia do Espírito Santo, que esse Espírito Santo na sua vida transborde e alcance outras pessoas. Deus deseja pescar você para você se transformar num pescador. Ele alcança você para você alcançar outros. E eu finalizo com o versículo 11. Falando sobre uma coisa que Pedro e os demais não deveriam ter feito. Teve uma coisa que eles fizeram aqui, que eles não deveriam ter feito, no versículo 11. Depois de tudo isso, o texto diz, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Eles deixaram tudo, mas deixaram o barquinho amarrado na praia. E isso foi um problema. Tem coisas que nós fazemos hoje, que nós só veremos os resultados muito tempo depois. Nós falaremos sobre isso em outra oportunidade. Eu vou só adiantar para os irmãos. Eles fizeram a pesca, trouxeram o barco até as margens, tiraram os peixes e levaram os peixes. Eles deveriam ter deixado o barco lá mesmo e ter ido embora. Mas não. Além disso, eles pegaram o barco, tiraram o barco da água e arrastaram o barco até a praia, porque eles queriam deixar uma garantia para eles, caso aquela nova vida não desse certo. Caso essa proposta que Cristo estava fazendo para eles não desse certo, o barquinho estava garantido lá na praia e eles poderiam voltar a pescar, eles poderiam voltar a ter a mesma vida de antes. E eles fizeram isso.
3 anos e meio depois disso aqui, Cristo é crucificado, Cristo é sepultado, e os discípulos acharam que tinham acabado tudo. Pronto, foi tudo uma linda história de amor. Acabou, o nosso mestre morreu. E agora o que é que vai ser da nossa vida? Bom, nós vamos voltar a ter a mesma vida que nós tínhamos antes. Lembra que nós deixamos os nossos barquinhos na praia? Vamos voltar para os nossos barquinhos e vamos voltar a pescar. 3 anos e meio depois. É a ideia de alguém que tem a sua vida mudada, transformada por Cristo, e precisa dar um passo de fé, como Pedro deu, mas ele dá esse passo de fé, mas tem algo ali que ele não deixa para trás, tem algo ali que ele deixa seguro, que pode, hipoteticamente, lhe garantir alguma coisa, caso aquele passo de fé não dê certo. Cristo ressuscita e quando volta, ele encontra Pedro, Tiago e João, aonde? No barquinho. Fazendo o quê? Pescando. E Cristo faz o quê com eles? A mesma coisa que nós acabamos de ver aqui. De madrugada, lá na praia, Cristo grita para eles: joga a rede do outro lado! E eles jogam, e quando puxam, dessa vez não vem peixe suficiente para afundar o barco, vem 12 peixes. Porque Cristo comissionou 12 apóstolos. Cristo está dizendo para eles: vocês já esqueceram o chamado que eu fiz nas suas vidas? Eu não chamei vocês para vocês estarem aí pescando peixe. E Pedro escuta a voz do Senhor, pega os peixes, lembra disso que nós acabamos de ver aqui em Lucas capítulo 5, e Pedro faz o quê? Tão afoito para chegar, e a cena é até um pouco engraçada, parece que eles começaram a remar, e tão afoitos assim, que você quando não rema direito, o barco só faz rodar e não sai do lugar. E Pedro pula do barco e vai nadando até chegar na praia. Eles que quiser que fica aí remando. Aí Pedro agora aprende a lição. Pedro agora deixa o barquinho lá no mar e não traz mais ele para a praia. Mas ele aprendeu essa lição 3 anos e meio depois. Meu irmão, você precisa dar um passo de fé. Mas não faça como Pedro fez. Não arraste o seu barquinho para a praia. Deixe ele lá no meio do mar. O barquinho agora faz parte do seu passado. Cristo chama você para ser um pescador. Deixe tudo para trás e o siga. Esse é o chamado desse livro. Canta bem forte assim, ó. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. A igreja canta. Eu aprendi a te adorar. Vai se fechar.
Deus é Deus. Tenham todos um dia abençoado, que Deus derrame luz na sua vida, abrindo portas, iluminando seus caminhos nas decisões mais importantes que você venha tomar neste dia. E até amanhã.